Deus pela vida dos irmãos que foram lá em Kakamigahara, semana passada, né? Essa mulher, ela me mandou mensagem, indicação de uma irmã aqui da igreja, para emprestar o keitraco da igreja. Nós emprestamos. E um dia antes ela me mandou mensagem, a gente estava lá no churrasco, né, na beira do rio. E ela ligou de manhã, eu estava indo para lá, levando o pastor Luciano. E ela falou assim: pastor, o senhor não tem alguém fazer um baito para a gente? Porque não deu nome de amigos. E ela falou assim: meus amigos, ó, os que estavam combinados para ajudar a gente, ó, vazaram. Aí eu cheguei lá, estava conversando. Um irmão falou, vamos lá. O outro falou, vamos lá. Outros chamamos outros e fomos lá, irmãos. Foi eu, Vandir, Diego, Bruno, Ezer, né? Gerson. O que mais foi aquele dia? Rodrigo, né? Rodriguinho também. E eu sei que a gente parou o carro lá, fui com o meu carro, o Ezer e o Bruno foi com o keitraco. Falei, nem precisa vir buscar o keitraco, a gente leva então. E a mulher e o esposo estavam embaixo, assim, quando ela viu aquele monte de homem chegando, irmãos, a mulher, falei, pronto, vou ter que pagar baita para ter esse tanto de homem. Eu já vi que ela ficou preocupada, já fechou o rosto. Eu falei, fique tranquila, minha filha, fique tranquila. A primeira coisa que eu falei para você é a igreja sendo igreja na sua vida. Aí ela, já encontrei essa mulher aqui, ela mudou para cá. É amiga da irmã. Já encontrei 3 vezes. E ela mandou no WhatsApp assim, eu quero visitar a igreja. Eu quero alinhar os meus filhos, porque eles estão precisando de Deus. Irmãos, uma atitude dessa que ninguém dá nada por ela. Mas você está estabelecendo o reino do céu sobre a terra. Você está valorizando alguém em imagem e semelhança de Deus. E não adianta você tentar agradar um Deus que você nem pega, nem vê, sente. É mais simples você agradar alguém, imagem e semelhança de Deus, que você vai estar glorificando o Rei. Amém? Louva a Deus pela vida de vocês. Outra informação, irmãos, eu pedi para o irmão Tomil, eu acho que ele não conseguiu, porque o cartão tinha que ser da IU. Lá em Oizuma eles estão fazendo assim, irmão Toshio, não é muito caro, mas vamos comprar 2 máquinas daquela de medir febre, sabe que tem no Onículo e também tem na GU aí, e vamos deixar na porta da igreja, porque você chega bem rapidinho, né? Joga na testa assim, pá! Não, estou brincando. Só sinaliza na testa, já aparece. Se tiver com febre, tem que conscientizar, né, irmãos? Tem que se cuidar. Tá ligado aí os exaustores, as portas estão abertas, a gente está tomando cuidado, tem álcool em gel, você está vindo de máscara. Nós temos que tomar cuidado, continuar se cuidando. Cuidar da sua imunidade, comer ovo cozido, tomar açafrão, né? Eu sei. Dá para ver a cara de vocês, gente. Vocês são lindos demais. Cuide da sua imunidade, meu irmão, que o corona vai cair fora de você. Amém? Mas mesmo assim nós precisamos nos cuidar. Ponha lá Provérbios 16:7, meu filho, por favor. Provérbios capítulo 16 e o verso 7. Eu te incentivo na sua casa a ler todo o capítulo. Todo o capítulo 16. É muito interessante esse capítulo. Esse capítulo ele começa assim, ó. Esse aqui é o 7, tá? Mas ele começa assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. E há muitos versículos neste capítulo falando de caminhos. Esse aqui diz assim, ó: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai perceber o versículo 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se você chegar no 17, você vai ler assim: os retos fazem o seu caminho, desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
Quando chega no 25, você vai ler assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Verso 29 diz: o homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. E o verso 31 diz: coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Coroa de honra são as cãs. Quem pode me falar o que é cãs aí? Olha lá. Coroa de honra são os cabelos brancos. E tem irmã pintando. Quando elas estão no caminho da justiça. Hoje a gente fica no 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. No nosso último encontro, falando sobre sabedoria para viver melhor, nós analisamos aqui: o coração alegre aformoseia o rosto. E nós falamos, irmãos, isso é só para quem tem ouvido. Tem gente que ouve, e ouve muito bem, mas não dá ouvido à palavra. Eu já falei uma vez e repito hoje que quando você lê Apocalipse, Jesus andando no meio da igreja e observando a igreja, você vai perceber pelo menos duas frases muito comuns a todas as igrejas. A primeira frase: eu conheço as tuas obras. E a segunda frase que eu destaco: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que João está dizendo aqui? Através de Jesus usando. O Espírito Santo continua falando com a igreja. 2. Os olhos do Senhor Jesus continuam olhando as obras da igreja. 3. Deus sabe quem na sua igreja tem dado ouvido à sua palavra. Se naquele tempo já estava difícil dar ouvido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não está ali à toa. Imagine agora com a tecnologia avançada, irmãos. Imagine agora que você tem games na mão, que você tem tantas coisas para fazer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é para nós. Então falamos aqui que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate no último estudo. E eu amo esse livro de Provérbios porque você encontra aqui, é uma frase curta, mas que traz uma tremenda verdade. E a gente encontra aqui conselhos para lidar com os nossos filhos. Nós encontramos aqui conselhos para lidar com os pais, para lidar com os cônjuges. Nós encontramos aqui conselhos para lidar com a família. A família é tão linda, mas é tão complicada, né? Você cria o seu filho, irmão, dá a melhor educação que você pode dar, e aí cresce, ele vira uma bênção. Como diz o Cláudio Duarte, quando é pequenininho, aquilo dá vontade de comer. Quando cresce, por que eu não comi, meu Senhor? Né? Ali você encontra conselhos que orientam as nossas atitudes a respeito da família, conselhos para a gente correr de ciladas. Por exemplo, uma cilada muito patente, muito visível em Provérbios. Se você ler o capítulo 5, verso 3, vai dizer assim, ó: porque os lábios da mulher licenciosa deslizam mel. A sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto. Estude sobre o absinto. Agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos seguem no caminho do Seol, do inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Incertos são os seus caminhos e ela o ignora. Ela não está nem aí. Bobo é quem cai na lábia dela. Então, há aqui conselhos para você correr das ciladas. Entre elas tem essa aqui. Então o livro de Provérbios
existe conselhos de Deus, irmãos. É palavra de Deus, revelada a Salomão. E é para nós esta noite. E nós falamos aqui, no último estudo, que o coração alegre aformoseia o rosto. Você não precisa nem investir muito em maquiagem. Se o coração estiver alegre, quem olhar para você vai ver que você está alegre. Vai ver a diferença no seu rosto vai estar formoso. Você pode ser até feio igual eu, mas quem olhar para você vai perceber o seu coração alegre. Por outro lado, se o coração estiver triste, vai abater o espírito. E não adianta, vai abater o espírito, Ézer, e vai reverberar aqui fora também. Por mais que você queira disfarçar, por mais que você queira perto de algumas pessoas, porque tem gente assim, perto de pessoas que quer sobressair. Né? Já viu alguém assim? Ele está perto daquela pessoa, ele quer mostrar que está por cima. Mas lá dentro está amassada a alma. A alma está para baixo. Está triste, está abatido. E eu dei alguns conselhos para a igreja. Cuidado com o seu coração. Cuidado com as portas do seu coração. Quais são as portas do coração? Os olhos. Observe o que você está olhando. Observe o que você está ouvindo. E observe o que você está falando. Porque à medida que entra aqui, que entra por aqui, vai sair por aqui. E todas essas portas vai repercutir aqui dentro. Então você tem que colocar um sentinela aqui, ó. Você tem que colocar uma sentinela aqui, ó. Um filtro naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo e aquilo que você está falando. Cuide do seu coraçãozinho, meu irmão. Cuide do seu interior, porque será determinante para a sua vida. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu oro esta noite e peço a Deus que você faça a mesma oração de Davi no Salmo 51. Davi vai dizer assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu oro primeiro para mim, segundo para que a igreja viva o que está na palavra de Deus. Hoje a gente observa essa verdade muito top das galáxias também. Quando os homens, ou melhor, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Já parou para pensar o peso dessa palavra? Quando os caminhos dos homens, de um homem, são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Nós temos aqui um adjetivo, quando. Quando é um adjetivo que expressa circunstância, tempo. Pode ser que aconteça o que está escrito aqui. Pode ser que não aconteça, vai depender de você. Esse verso nos mostra uma bênção extraordinária, a bênção da paz. E é bom ter paz, sim ou não? É muito bom ter paz, gente. A bênção da paz está nesse versículo, está condicionada às nossas atitudes. Quando os caminhos agradam ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. E eu quero extrair dessa verdade, dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, para você analisar caminhos. Segundo, agradar. Terceiro, paz com os inimigos. Então olha para o irmão para você acordar, diz assim: irmão, são 3 aí, não tem que escutar esse homem aí falar 3 transições aí. Diga assim: misericórdia, Jesus. Ele vai ter misericórdia. Olhe bem para mim aqui. Os caminhos aqui, observe que está no plural, tem um S aí. Então Deus nos dá a opção de trilhar mais do que um caminho. Eu não vou focar no caminho chamado Jesus aqui. O texto está dizendo, o verso está dizendo caminhos. Caminhos pressupõem a vida do homem. Caminhos aqui não é apenas a rua que você passa todos os dias e que tem a marca do pneu do seu carro. Todos os dias, é uma rotina que você faz. É ele também. Caminhos aqui
Não é aquela rotina diária que você faz. Irmãos, há mais de 4 anos, por incrível que pareça, eu chego ali para cruzar 7:05, a estação do Imauatari, a linha ali da estação, eu encontro o mesmo carro. Quando eu estou lá no Family Mart, lá na frente, quando eu vou cruzar, todos os dias eu encontro um carro da Subaru. Eu gravei a placa dele, 7070. Verdade. Eu sei que eu estou assim, ele chega e fala, não estou atrasado, graças a Deus. Ou ele, né? Não é essa rotina, é também essa rotina, porque faz parte do propósito. Mas não é só isso. Caminhos aqui fala da maneira que você está conduzindo a sua vida. Não é só a rotina que você faz. Esses tempos atrás, há pouco tempo agora, um dos filhos meus lá em casa, o masculino, você já sabe, né? O Ademir Filho, foi no Combino de madrugada. E ali aquela rua é tudo escura, né? Uma escuridão ali, irmão. Se fosse no Brasil, a gente fica até com medo de andar naquele pedacinho ali, né? Mas aí, ele voltando, de repente ele ouviu assim, uma voz de uma briga. E aquela voz era uma voz estranha, não dava para entender. Era 2 gatos. Estava em discussão amorosa, muito, muito, muito provável, né? Estava ali discutindo um esquema e tal. e de repente o gato sai de trás do poste, assim, e entra na escuridão, irmão. Esse menino levou um susto, que ele chegou até branco lá em casa. Não é este caminho que é rotina para você. Você conhece de cor. Cadê ele? Está aí? Cadê o miserávelzinho? Está lá no fundo. Mas chegou branco, lá, pai de Deus. 2 gatos falando língua estranha ali, de repente sai 2 gatos brancos. Mas eu dei um grito, pai. Esse caminho também faz parte do propósito. Olha aqui. Caminhos pressupõem a vida que você está vivendo. À medida que eu vivo, eu estou caminhando. Talvez você paralisou, está parado. Mesmo parado, você está caminhando. Caminhando para trás. Está voltando. Está evoluindo. Mas se você se paralisou de alguma forma, você está caminhando. Sabe por quê? Porque a vida não espera ninguém. Fica dormindo não, meu irmão. Fica dormindo no ponto não. A vida não espera ninguém. A vida não tem pena de ninguém. E a vida passa rapidamente. É um bafo, diz a palavra de Deus. Tem alguns bafos que é terrível, né? Ele não passa nem a pau. Mas a vida, a Bíblia diz que é um bafo, ó. Passa muito rápido, gente. Irmãos, há pouco tempo agora aqui, ó, no Imauatari, tinha um rapaz, parente de alguém que é crente. Ele sempre estava lá buscando uma criança, um cara novo. Cara novo. Quantas vezes dei a mão que a gente parece um bobo, né? É normal, estou acostumado assim. Eu dava a mão para ele assim. Aí eu xingava um palavrão. Eu estou brincando. Estou brincando. Mas falava assim, né? Aleluia, né? Dava a mão, passava e tal. Mas estava lá, um cara jovem, gente. De repente vejo no Facebook uma declaração de sentimento porque tinha perdido o cara. Morreu. Nem eu acreditei. Essa semana encontrei uma pessoa, falei, filha, faleceu e tal, o que tinha? Pois é, pastor, um problema no pâncreas. Pancreatite, é isso? Pancreatite, tem isso? E aí tem diabetes, aí tem um monte de pressão alta e de repente, puf, foi chamada a senha dele, 26 anos. Ó, um bafo. Isso é a vida. É como a erva do campo, de manhã está lindo, à tarde já não existe mais. Pastor, por que isso? Para você refletir hoje. Para você pensar hoje, quando a Bíblia diz caminhos, este caminho tem a ver com o projeto de vida que eu tenho. Quando a Bíblia diz caminhos, no plural,
Um destes caminhos tem a ver com o rumo na qual estou conduzindo a minha vida. Este caminho tem a ver com a forma que eu estou gerenciando as minhas decisões. A pergunta que surge é a seguinte: pelo poder da palavra eu faço essa pergunta, pela palavra, como você tem administrado a sua vida? Como você tem gestado as suas atitudes, seus passos? Davi, lá no Salmo de número 37, se não me foge a memória, ele vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Davi está velho, está farto de dias. Ele vai declarar na experiência pessoal com Deus: fui moço, hoje eu sou velho. Nunca vi o justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então ele está dizendo o seguinte: na minha caminhada eu vi muita coisa, eu experimentei muita coisa, e hoje na minha velhice eu posso testemunhar. Eu vivi muita coisa. O lindo de Davi, que tem gente que só olha para o pecado dele, né? Viu a mulher lá e pai. Mas o cara se arrependia, irmão. Quando gerava uma consciência, quando a luz brilhava na consciência, ele se arrependia dos seus pecados. Salmo 151 é a prova disso. Como você tem gestado o seu caminho. Olha aqui, o que você tem feito com esse sopro chamado vida? Tem vivido de forma abundante, de forma superlativa? Hoje é dia de reflexão. Como tem sido a tua caminhada? Quais são os seus projetos? O que você tem feito com a tua vida? De modo que a palavra está dizendo o seguinte: se a tua caminhada for uma caminhada que agrada ao Senhor, o próprio Deus vai interferir nesta caminhada, e Ele vai fazer que até os seus inimigos tenham paz contigo. Então, igreja amada, irmãos amados, gente crente, essa reflexão é para a gente pensar, fazer uma análise aí. O que estamos fazendo com essa vida que Deus nos proporcionou? E é só uma. Estamos vivendo de forma top, e Deus tem olhado para você e tem dito assim, feito uma análise, porque Ele anda no meio da igreja, Ele te conhece, Ele conhece as tuas obras. Será que Deus pode olhar e dizer assim, eis aí meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer? Pense você, é particular, não precisa declarar para ninguém. Pense você, Deus olhando agora, o que Deus pensa de você agora? O que Deus está pensando de você? Esse meu filho está andando no caminho correto, tenho prazer nele. Ou este meu filho estava andando por um caminho, são caminhos, são vários caminhos. Ele tem pegado um caminho em que algumas tribulações, por conta das sementes que ele está plantando, vai chegar para gerar maturidade. Quando gerar maturidade, ele vai perceber, vai se arrepender e vai voltar para mim, e o meu nome será glorificado. Estou na provação danada. Irmão, Deus não faz nada à toa. Ele prova para aprovar, para que você volte com maturidade. Volte com maturidade para Ele, glorifique o nome dEle. Viva uma vida que o teu modus vivendi seja para a glória dEle. Olha aqui, Colossenses 3 e 17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras, aquilo que você falar, ou ações, aquilo que você fazer, o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu casamento, o seu encontro no final da tarde, com a família, aquilo que você fazer em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dEle, graças a Deus Pai. Tem sido assim? A gente não precisa explicar, né? Aí, você vai perceber uma bênção extraordinária nesse verso. Ele está dizendo: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Olhe bem para mim aqui. Vocês sabem que vocês são livres. Vocês são livres em Jesus.
Hoje uma irmã mandou um WhatsApp para mim: pastor, vim visitar uma amiga. O senhor poderia deixar eu ir na igreja dela? Eu falei: minha filha, quem cuida da sua vida é você. Vai na igreja dela, dá testemunho, prega também. Não, esse meu pastor é top das galáxias. Escreveu aqui. Eu falei: irmão, não adianta colocar cerca em vocês não, igual uns jumentos que tem por aí. É minha ovelha. As minhas ovelhas. Está totalmente fora da palavra. Quando Jesus chama Pedro: Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu te gosto. No original: apacenta as minhas 3 vezes. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, fique sabendo, não são tuas, são minhas. Aí tem um jumento por aí que fala: as minhas ovelhas não vão na igreja de ninguém. Olhe bem, irmãos, essa reflexão nos leva aqui a entender uma coisa: você é livre em Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu já falei mais de 10 vezes: a tua liberdade em Cristo é de forma tão extraordinária, tão completa, sem reserva, que você é livre até do próprio libertador. Se você fala assim: eu não quero caminhar com Ele, Ele respeita a sua decisão. Não quero nada com Jesus, Ele respeita a sua decisão. Se você dizer assim: ó, Senhor, fica do ladinho aqui que eu vou caminhar sozinho por esses caminhos, Ele vai olhar para você e dizer: tudo bem, vai em frente, meu filho. Não quer que eu vou com você? Vai em frente, eu respeito a sua decisão. Mas você sabe que sem Deus você não vai muito longe, você precisa dele. Então você é livre para escolher. E quando você escolhe uma vida onde você vai agradar ao Senhor, há uma bênção nesse verso dizendo o seguinte: vai existir uma produção de paz. Agora, irmão, o que é agradar ao Senhor? Esse é o problema. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 365 anos. Quando ele gerou Matusalém, diz a palavra lá em Gênesis 5:23, ele tinha 65 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Já parou para pensar isso? O Mário, que é teólogo, se você procurar, Montoshio sabe disso aí, é professor de escola dominical. Procure informações de Enoque na Bíblia. O quanto você vai encontrar? Muito pouco. Sabe qual é a referência desse cara? Ele andou com Deus. Não tem muita informação, mas essa informação é top demais, irmão Toshio. O cara andou com Deus. Não é Deus andou com ele. Ele resolveu andar com Deus. Em determinada quilômetro da vida, 365 de idade. Eu não sei quanto tempo você quer viver. Acredito que 365 não dá. Mas com 365 Deus disse assim: cara, vem. Nem a morte você vai experimentar. É claro que há um estudo em cima disso. Alguns intérpretes dizem que é uma representação da igreja. Alguns intérpretes dizem que é tipo simbólico da igreja. Ele vai vir buscar a igreja. A igreja não vai passar pela morte. Uma vez que você aceita Jesus, você já morreu. Você não vai morrer mais. A morte biológica sim, mas a espiritual, você vai morar com Ele. E eu creio que você vai. Mas o cara andou com Deus, e diz a Bíblia que não apareceu mais. Deus para si tomou. E quando eu olho para esse homem, gente, andou com Deus 300, eu começo a observar. Vamos trazer para hoje, aplicação, trazer para hoje. Qual que é a nossa média de vida? Diga aí, segundo a Bíblia. 70. O que passar disso é canseira e enfado, irmão. Se você chegar nos 70, o que passar da frente, vai ser dores mesmo, vai ser reclamação. Vai ser reclamação. Se passar. Não vai ter jeito. Por isso que você projeta lá, filho, Eclesiastes capítulo 12. Você que é jovem, eu fico observando algumas pessoas que não pensam nisso. E o tempo passa muito rápido. Hoje você tem 20, hoje você tem 15, amanhã você tem 30, rapidinho.
Daqui a pouquinho você está virando a curva lá em cima para começar a descer. 40. E quando você entra na casa do entra 40, 50, 60, 70, 80, 90. A casa do entra é só descida, meu irmão. É só banguela. E chega muito rápido. Mas eu começo a observar algumas pessoas que não têm essa consciência. Eu vou andar aqui na terra 70 anos. Que passar é canseira e enfado. E tem gente que vive muito pouco com Deus. Anda muito pouco com Deus. O incentivo aqui é para os jovens. Acorda, jovens. Ô galera, acorde, tá? Lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham. Que mais? Lembra-te também. Por que também? Porque a galera lembra de tudo quanto é coisa, menos dessa proposta. Lembra, gente? A mente dos jovens é uma mente fértil. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Isso aqui é certo. E cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Aí quando você lê o 2, o 3, você vai perceber que o tempo vai passar, você vai perder a visão vai ficando enfraquecida. Tem alguns irmãos de óculos aí, não tem? Não tem? Tem aí, ó. Tira o óculos dele para você ver. Outro dia a minha velhinha lá em casa estava procurando o óculos, não está na cabeça dela. Eu tenho que construir. Desse jeito não dá. O tempo vai passando, de repente já está lá. Eu tenho que fazer um óculos para mim. O tempo vai passando. Quando você põe o 2 aqui, põe lá, filho. Vamos estudar. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a luz, e a lua e as estrelas. Está vendo? Prova viva. E vira as nuvens depois da chuva. Vai lá, põe o 3. No dia em que tremerem as guardas da casa. Está falando, sabe do que aqui? Estude, as pernas. Hoje você está aí, meu filho, ó. 100 metros você fazia. Última vez que eu joguei bola, jogaram uma bola e eu fui lá. Não dá mais, a perna treme. Você vai levantar de manhã, quando você coloca o molho, se você não parar, meu irmão, você levantar de uma vez, você levanta assim. Eu não é. Está passando o tempo. O que mais? E se encurvarem os homens fortes. Sabe o que é isso aí? Hoje você está gangue, jovem, forte. Vai chegar amanhã, você já vai levantar assim, ó. E cessarem os morredores. Vai cair. Não tem jeito. Vai. Eu sei que tem gente aí. Eu sei. E cessarem os moedores, por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pela janela. Sabe o que está dizendo aqui? A vida está no fim. Volte o primeiro, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nas quais venham a dizer: não tenho mais neles contentamento. Isso é forte, irmão. Isso é muito forte. O meu avô morreu com 84 anos. E ele aceitou Jesus, ele estava na beira dos 70. E uma vez eu peguei uma conversa dele com meu pai. Foi meu pai que evangelizou ele. E ele disse assim para meu pai: eu não sei se Jesus perdoou os meus pecados, eu fui muito mal. E meu pai afirmava: Jesus perdoou os seus pecados, papai. E uma coisa ele dizia o seguinte: olha, Zé, se eu tivesse conhecido esse Jesus na minha juventude, eu tinha desfrutado muito mais dele. Conheceu perto dos 70.
E com 84 já foi para a glória. Ô jovem, olha aqui para mim. Valorize o seu Criador. Sabe por quê? Porque o tempo passa muito rápido. Viva, igreja amada, vive uma vida que agrada ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa semana eu orando, eu falei: Deus, o que é viver esta vida? Olhando para a sua palavra. Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão, com a proposta, com oportunidades e chances. Olha, eu vou dar mais uma chance. Quando tocar essa orquestra, fazer o barulho, vocês podem se inclinar diante da minha imagem. Sabe o que eles dizem? Rei, o negócio é o seguinte: nós não vamos abrir mão dele. A minha fé está focada nele. E aí você entra porque obedeceu nas fornalhas. Mas é através das fornalhas que alguém lá fora vai enxergar Deus na sua vida. E eu perguntava para Deus, porque às vezes nós trazemos aqui um sermão totalmente legalista, e o que mais tem nas igrejas a gente está de campanha. 7 dias, e eu tenho certeza que os meus problemas cairão por terra, as minhas muralhas vão para baixo. Vou colocar sal na água, porque a água vai ficar boa. Eu vou e vai, irmãos, e vivendo uma religiosidade, e Deus olhando e dizendo assim: viva a minha palavra. Tudo aquilo que é para você pegar, que é sinalização direta, Mário, é didática. Você pode pegar e viver e obedecer, irmão, sem nem muita interpretação. Faça isso, mas a grande maioria não faz. Pastor, o que é isso? Sabe o que é evangelho verdadeiro? Evangelho verdadeiro é você repartir com aquele que tem fome. Isso é evangelho verdadeiro. Sabe o que é evangelho verdadeiro? E viver uma vida que agrada ao Senhor é você caminhar uma milha. Evangelho verdadeiro não é você passar de largo porque está caído, porque está machucado. É você se aproximar, é você passar o remédio, é você gastar tempo, é você colocar no seu veículo e levar para a hospedaria. E isso é evangelho verdadeiro. Sabe o que é evangelho verdadeiro? É você oferecer a sua capa, é perder. Quem falou para você que no evangelho você ia ganhar, a não ser a salvação? Evangelho verdadeiro é aquele que você perde, se desgasta por gente. Evangelho verdadeiro é aquele sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Evangelho verdadeiro é aquele: julgue o seu irmão como se fosse superior a você mesmo. E a grande maioria julga o irmão olhando para baixo. É menor, tem que sofrer mesmo. Pecou, desgraçadinho mesmo. Viva o verdadeiro evangelho. Esposa, se entregue aos seus esposos. Maridos, olha aqui, dê a sua vida pelas suas esposas. É mais fácil. Quer viver um evangelho verdadeiro que agrada ao Senhor? Pais, ame os seus filhos. Filhos, honre os seus pais. Ame os seus pais. Quer viver um evangelho verdadeiro? Patrões, tem aqui? Respeite os seus funcionários. Funcionários, faça para os seus patrões como para o Senhor. Para com essa lenga-lenga de reclamação, tudo reclamando na vida. Faça para aquele homem que está dando o seu salário, como para o Senhor. Isso é viver evangelho verdadeiro. É coisa que não aparece, mas como ele anda no meio da igreja, ele observa as tuas obras. Quer viver o evangelho verdadeiro? Ame os seus inimigos, bendize os que vos maldizem, fazei o bem aos que odeiam. Ei, meu Deus do céu! E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando você vive esta prática, este evangelho verdadeiro, diz a palavra de Deus: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com Ele. A bênção aqui é da paz, gente. Quando você estuda, você percebe a ONU trabalhando em 2019, 2020, gastando 65 milhões ou bilhões, eu anotei aqui, acho que é bilhões de dólares,
para tentar promover a paz no mundo. Você olha para a palavra e você vai perceber Deus dizendo assim: se o seu caminho me agradar, eu vou dispensar a você a paz. É difícil você perceber gente agitada, não é? Gente batendo cabeça para lá e para cá. Hoje ainda, estava num lugar e um rapaz olhou para mim e disse: eu estou indo para Shizuoka, eu estou indo para tal lugar, eu estou indo para tal lugar, porque enquanto eu percebi aquela agitação no coração, não tinha paz naquele coração. Olha aqui, quando você agrada ao Senhor, você vai perceber que esse Deus, que é todo poderoso, pode dispensar a você paz. Agora, tem algo muito interessante aqui, porque há 3 tipos de paz. 6,5 bilhões a ONU gasta promovendo a paz no mundo. Há 3 tipos de paz na palavra. Há 3 tipos de paz, eu encerro aqui. Primeiro, uma paz produzida pelo mundo. Segundo, uma paz do homem para com Deus, através de Jesus. E terceiro, uma paz de Deus para com o homem. Ele é o príncipe da paz. Então existe uma paz promovida no horizontal. Existe uma paz concedida pelo próprio Jesus, que é uma comunhão que você tem com Deus. Essa pode ser quebrada por você mesmo. E existe uma paz distribuída de graça, que essa não tem como mexer. Ele é o príncipe da paz. E quando você olha a palavra de Deus, em João 14, 27, você vai perceber uma promessa para a igreja. Das 8.000 e poucas promessas, João 14 é promessa para a igreja. Não se turbe o vosso coração. Crede dizer Deus, crede também em mim. Você vai ler em casa. Quando Tomé olha, mostra-nos o Pai. Jesus está olhando para o Pai. O Pai está aqui. Você não está percebendo não, Tomé? Quando chega no verso 27, diz assim, ó, está agitado, o negócio está feio. Ele está anunciando que ele vai embora. Ele está anunciando que o Espírito Santo vai descer. Ô Tiago, já pensou? De repente você ouve assim, o Luiz falando assim: ô filho, papai vai embora. Ah, mas Tiaguinho na hora, não, mãe vai com ele. Eu estou brincando, nada a ver, viu? Mas Jesus está anunciando a sua partida. O coração deles estão agitados, estão preocupados, estão ansiosos. Vai se separar. De repente Jesus diz assim, ó: deixo-vos a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus está de forma antagônica mostrando que Ele é a paz completa, Ele é o príncipe. Mas existe uma paz que é horizontal, é produzida pelo mundo. Esse é um tipo de paz. E é interessante porque que tipo de paz que o mundo dá? Esta paz é como os objetos que os homens frequentemente perseguem, por prazer, por fama, por riqueza. Deixa os seus cuidados, a ansiedade e o remorso tomar conta de si. Vou explicar para você. A paz que o mundo dá é aquela paz circunstancial. A paz que o mundo dá, quando as coisas estão indo tudo bem, em todas as áreas da sua vida, tem uma paz. Quando o casamento está indo tudo bem, há um tipo de paz. Quando a circunstância está indo muito bem, paz circunstancial. Vai depender da circunstância. Acabei de pagar uma conta parcelada em 36 meses. Eu vou lá no Combine e eu pago a última prestação, Cíntia. Quando você paga a última prestação, 36 meses ralado, irmão, trabalhando, suando. Quando você paga a última, quando você pegou era uma Bíblia Thompson. E aí quando você paga a última, você sai de lá assim, ó. Paz que o mundo oferece. Acabei de pagar essa conta, paz. Olha aqui, essa paz é circunstancial, é passageira, é efêmera. Deu algum probleminha, começa a agitação de novo no coração. Começa a preocupação, começa a angústia. Começa a consciência sendo acusada.
paz que o mundo oferece é circunstancial, é passageiro. Aí, ele vai falar de uma outra paz em Efésios 2:17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Essa paz não existia antes de Jesus chegar à terra. Ele veio e ele evangelizou a paz. O sacrifício dele deu a você, ser humano, confiança, paz no coração, para acreditar. Leia o texto todinho, o capítulo todinho. A salvação garantida por ele. Porém a sua salvação pode ser cortada por você mesmo, pelos caminhos que você está trilhando. E há um outro tipo de paz, que essa paz é perfeita. Essa paz aqui é o príncipe da paz que libera. É o que está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz independe da circunstância. Pastor, estou agitado. Pastor, estou devendo. Pastor, a crise no Japão entrou. Eu estou preocupado. Mas eu tenho paz. Eu tenho paz porque a palavra dele me promete vitória. Eu tenho paz independente do que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que ele é ontem, hoje e eternamente, e o meu futuro está na presença dele. Então eu levanto a minha mão e digo glória ao Senhor. Fica de pé, não dá mais. Paz. Se quando os teus inimigos são agradáveis ao Senhor, ele faz com que os teus inimigos tenham paz com você. Quem é o inimigo? Talvez você já deu o nome aí, né? Olha lá, ó. Alguém já sinalizou aqui, ó, do lado. Teve coragem. Talvez você vai pensar assim: meu inimigo é o fulano de tal, nome próprio. Mas não é só ele. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que está sempre tentando te derrotar. Então você está sempre lutando para acabar com ele primeiro. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que desqualifica a sua vida. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que te gera preocupação. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que tem diretamente a responsabilidade de acabar com você, te jogar para baixo, te deixar na lona. Sabe o que Deus está dizendo? Quando a sua vida é vida que me agrada, aquilo que te gera preocupação, aquilo que te gera angústia, aquilo que te gera medo, aquilo que bota pressão em você, não é mais problema seu, é problema meu. O teu inimigo vai ser abençoado de tal forma que ele quer guerra com você, mas eu vou gerar para ele paz. E quando eu gerar paz para ele, não vai ter mais guerra, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais medo. Vai ter a bênção da paz na sua vida e o seu nome será glorificado. Deus será glorificado. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Que tem gente aqui que essa palavra serviu para você. E talvez você tenha dado nomes a inimigos. Quem são seus inimigos? Talvez seja uma dívida, talvez seja uma pessoa também. Talvez seja alguém. Talvez seja um processo, não sei. Eu só quero te convidar a colocar na mão dele hoje. Eu quero te convidar a partir de hoje viver uma vida que agrada a ele. As suas ações, as suas palavras, o seu modus vivendi. Em nome de Jesus, irmão, tem gente que entra aqui e sai por aqui, mas deixa essa palavra descer no coração hoje. Larga a mão de ser incrédulo. Faça um compromisso com Deus, uma aliança com Ele, gente. Vamos viver a palavra de Deus, gente. Vamos viver uma vida que agrada ao Senhor, gente. Vamos viver a palavra, não custa nada, não precisa de muita interpretação. Vamos amar o próximo. Julgar, já tem Deus Pai para julgar.